A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 8 de junho de 2023, 20 horas e 48 minutos. A live deu uma pausada e desapareceu tudo, aí eu recomecei de novo. Mas vamos lá, hoje feriado, né? Bastante coisa aí acontecendo. Agora há pouco coloquei até no grupo uma notícia que o Chiquinho tá internado. Paz, Vânia, paz, boa noite, Mônica, paz do Senhor. Berenice, Sandra, boa noite. A todos que estão entrando aí, a paz do Senhor para todos. Que Deus possa nos abençoar mais essa noite. A gente estando aqui conversando da palavra do Senhor, né? Então, eu coloquei lá no grupo, eu gosto muito de um canal argentino, que é do Nicolas e Los Liberales, e ele traz muita notícia. E ele trouxe agora à noite que o Chiquinho foi operado, né? Foi operado e parece que tá meio fora de combate. Vamos aguardar o que tá vindo aí, né? Vamos aguardar o que tá para acontecer, o que tá para... Nós estamos num momento muito decisivo. Boa noite, Márcia. Nós estamos num momento muito decisivo, um momento de... Muita coisa vai acontecer e vai ser de repente. Vai pegar todo mundo, como diz o outro, de calça curta. Parece que né? Colocou alguma coisa na... Tá com problemas lá, tá com problemas e parece que tem um assessor dele que tá tomando conta e o assessor já tá aprontando algumas. É uns negócios bem doidos, mas a gente sabe que aquela cidade das 7 colinas está para ser destruída, né? E a destruição dela vai ser muito... vai mexer com toda a economia do mundo. A destruição da cidade das 7 colinas vai ser uma... Boa noite, Márcia. Vai ser uma coisa assim absurda. E ela precisa ser destruída para que a nova religião possa ser implementada e o governo do homem do pecado venha a estar aí, né? Pronto. Eles precisam destruir, porque as pessoas que elas acreditam em imagens... Boa noite, Marta. Enquanto elas não verem destruído aquele ícone que elas têm de adoração, elas não param, entenderam? Então eles precisam destruir aquilo que tá lá, aquele, como é que eu posso dizer assim, aquele lugar de horrores e ao mesmo tempo o lugar mais rico do mundo, né? Meu pai dizia que só a roseira que tem na entrada daquilo lá paga a dívida mundial do mundo todo. Abastece o mundo, só a roseira de ouro que tem na entrada abastece tudo. Então, meus irmãos, é o seguinte, aquilo vai ser tudo destruído, vai ser tudo acabado, né? Não é à toa que eles já tiraram mais de 80 toneladas de ouro de lá de dentro no tempo da Pan, né? Da pandemônio. Vários e vários carros retiraram mais de 80 toneladas de ouro. Você sabe o que é 80 toneladas de ouro? São 80 mil quilos de ouro. Você sabe o que é isso? Foi retirado e levado para outra cidade, que também é uma Babilônia, né? Que está lá na terra dos reptilianos lá da família real. E a gente tem que ficar alerta com tudo que está acontecendo, porque são indícios para nós, como nós temos que nos movimentar. Por isso é necessário que nós tenhamos um olho na notícia e um olho na palavra. Porque você vai se movimentar e a tua oração vai trabalhar de acordo com o que você está vendo e de acordo com o que a palavra está dizendo. Eu não sei se eu estou sendo clara para vocês, mas é o seguinte, a palavra de Deus diz assim, que a gente não recebe porque não sabe pedir como convém. E como é que eu tenho que pedir como convém?
Estou falando sobre o Chiquinho, Marta, que veio uma notícia agora à noite. Agora, 1 hora, é o Nicolas, lá do canal Los Liberales da Argentina, avisou que ele está no hospital, internado, e que outros estão, né, na regência da cidade das Sete Colinas. E existe um livro que diz que o último, né, o último igual ao Chiquinho vai ser um negro, né? Eu não sei se procede, mas tem um livro. Até o Gustavo já falou sobre esse livro que fala sobre isso. Então vamos ficar no aguardo, mas uma coisa é certa: a movimentação está sendo feita para a destruição daquela cidade. Entendeu? Que ele estava internado, ele está internado. A movimentação está sendo feita para que aquela cidade seja destruída. Shalom, Leninha, Shalom, Caroline Porto. Aquela cidade seja destruída. Por quê? Porque para a nova religião mundial da casa abraâmica poder entrar em vigor, como que um crente da cidade das Sete Colinas, né? Como que um crente naquela cidade, que crê naquelas imagens, que crê naquilo tudo lá, não é muito distração, Marta. A gente tá vendo que tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Isso, passou por uma cirurgia. Tá? Uma coisa tá acontecendo. Tanto que ele não queria ser internado, porque ele tava com medo de ser envenenado. Mas é o seguinte, aquela cidade onde ele rege o mundo, né? Porque ele rege o mundo. Aquela cidade, ela tem que ser destruída. Porque será negro? Não sei. Isso daí na palavra não diz. Eu tô falando que um livro, né? Um livro que o Gustavo leu fala sobre isso. Então, mas a palavra de Deus não fala isso. Mas estou citando. Mas é o seguinte, prestem atenção aqui no raciocínio. Para que a nova religião mundial possa subir, as pessoas que acreditam nas imagens daquela cidade, né, do que hoje mesmo nós tivemos aí a celebração, né, uma celebração aí grande, né, de corpos, alguma coisa, para que as pessoas possam aderir à nova religião, eles têm que desconstruir essa daí. Como é que eles vão desconstruir? Queimando, gente, queimando. Quer dizer, se eu queimo, presta atenção, se eu queimo algo que eu adoro, automaticamente, automaticamente, se eu queimo alguma coisa que eu adoro, automaticamente eu vou parar de adorar. Entenderam? Porque a minha fé está naquilo que eu estou vendo. Agora, por que nós não paramos de adorar ao Deus Criador? Porque nós adoramos aquele que nós não vemos, mas nós sentimos. Mas esse povo não, eles adoram algo que eles veem, eles têm que pegar com as mãos. Eles têm que ver para adorar. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vemos, mas nós cremos. Então, isso do Chiquinho é um indício do seguinte: a qualquer momento a coisa vai mudar. Entenderam? A qualquer momento a coisa vai mudar. É uma chave. Cada morte dessa gente, presta atenção, cada morte desse povo é uma chave que vira. Entenderam? Por exemplo, a rainha lá virou uma chave. O marido dela virou outra chave. Entenderam? Vão virando chaves. Então, quer dizer, se esse homem se for agora, vai virar uma chave muito, muito séria. Porque ele representa o falso profeta. O Chiquinho representa o falso profeta. Só que ele está levando tudo por um caminho. Vem vindo outro para ter força para avançar o caminho. Porque ele já está perdendo. Ele está perdendo a credibilidade. Entenderam? Então precisa de sangue novo ali para poder levar a pulso o que tem que ser feito.
E vou dizer para vocês, se ele bater os pezinhos, entendeu? Se Chiquinho bater pezinho, a coisa vai ser mais rápida ainda. Entenderam como é que é? Então, o que nós temos que fazer? Nós, como filhos de Deus, nós, como antenados nas profecias, presta atenção, é ficar de olho. É um olho na notícia e um olho na palavra. Um olho na notícia e um olho na palavra. Por quê? Porque nós vamos nos movimentar de acordo com o que está acontecendo. Como é que eu vou me movimentar? Na oração. Por que na oração? Porque a oração, ela é o meu vínculo com o Pai. Na oração, nós temos a estratégia certa. Acho que ele sai de cena e vai pro banco. Pode ser sim, que seja isso daí. Na oração, irmãos, o Senhor nos dá a estratégia. Então, o que acontece? A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir como convém. Então, nesse momento, presta atenção no que eu estou dizendo. As pessoas que estão aguardando Jesus voltar, elas precisam aprender a pedir certo. Nós precisamos aprender a orar corretamente. Como eu vou orar corretamente? Na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar corretamente. Se naquele momento você não sabe orar corretamente, você pede que o Espírito Santo interceda pela tua vida. Porque ele diz que a palavra de Deus diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Entenderam? Quantas vezes que às vezes eu não sei como orar, eu não sei como pedir naquele momento, aquela situação, e eu fico assim, Senhor, tem misericórdia. Aí eu falo, o Espírito Santo intercede por mim, porque eu não sei, até que eu saiba as palavras certas de falar com o Pai. Por quê? Porque eu não posso perder oração. Tá entendendo, meu irmão? Perder oração é cruel. Você orar por uma coisa que você não sabe como orar. Porque essa oração, ela fica no espaço, ela não chega. Nós temos que ter inteligência para orar. Você vai falar assim, mas Ruth, você está ficando maluca? Não, meu irmão, a Bíblia diz, você não recebe porque não sabe pedir como convém. Você não busca orientação, você não busca inteligência para falar com Deus como convém. Primeira coisa, quando você ora, você tem que orar a Bíblia. Você tem que orar o que está escrito na palavra. Tem pessoas que oram a esmo. Entenderam? Nós temos que orar na unção da palavra. Quando eu oro a palavra de Deus, eu estou dizendo para o mundo espiritual e para o mundo material que eu confio no que está escrito. Que a minha vida está diante daquele que criou os céus e a terra, que deixou sua promessa para mim. Por isso que quando a gente clama a Deus, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, pelas tuas pisaduras nós somos curados. Quando você coloca a palavra de Deus na frente, as mãos de Deus se abrem. Quando você coloca a palavra de Deus na frente da tua fala, você está dizendo, você está confirmando que você crê no que está escrito. Entendeu? Parece loucura que eu estou falando, né? Mas não é, irmãos, não é. Não é loucura, não. Eu aprendi isso. Na minha batalha, eu aprendi muito isso daí. E o aprendizado foi tão grande que eu marcava os dias certinho, quantos dias Deus ia levar para me responder. Minhas orações naquele período, tinha umas que levavam 40 dias para serem respondidas, outras levavam 20. Entenderam? Então, meus irmãos, eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, peçam para que o Senhor ensine vocês a orarem. E onde que mora o que nós estamos passando agora no final dos tempos, Senhor? A tua palavra está se cumprindo. A tua palavra já está trazendo, o falso profeta já está para ser outro vai tomar o lugar. Então quer dizer que a situação vai acelerar. Acelera a tua presença na minha vida, acelera aquilo que tu queres fazer comigo também. Senhor, a tua palavra está dizendo, as profecias estão mostrando que os fins dos tempos estão aí. Eu quero ver tu voltar. Guarda a minha vida, guarda a vida da minha família, para que nós possamos estar diante da tua presença. Senhor,
Opera teus milagres na nossa vida. Tua palavra está dizendo, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto e Deus de longe. Que o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o profundo da nossa alma. Opera na nossa vida. Aí você pede, Senhor, a tua palavra está dizendo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu não serei atingido. Então, Senhor, prepara a minha vida. Prepara o meu ser para eu não ser atingido. Que caiam 1000 do meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não vou ser atingido. Eu vou passar ileso por tudo isso. Senhor, eu quero ser luz do mundo, sal da terra nesse mundo. Tua palavra diz que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Me ajuda a ser luz do mundo e sal da terra nos momentos que estão chegando. Irmãos, isso é você profetizar na tua vida, meu irmão. Isso é você profetizar. Você tem que assumir o poder da palavra. Você tem que entender que a palavra de Deus é poderosa. E ela age na tua vida. Ela vai agir. Aquilo que você professa, você está trazendo a existência. Isso é fé. Isso é fé. É você trazer à existência aquilo que você ainda não viu, mas você confia. Por isso é interessante você ter noção do que está acontecendo. Porque mediante do que está acontecendo, você vai trabalhar com a tua oração. Entenderam? Mediante o que está acontecendo, você vai trabalhar. O Senhor vai te dar entendimento da palavra. Coisas vão acontecer na tua vida. Entendeu? Exatamente, orar e confirmar com a palavra, exatamente isso. Por isso precisa-se ter conhecimento da palavra, para que você possa fazer isso. Irmãos, como é bonito, por exemplo, vamos fazer um ensaio aqui? Vamos lá. Vamos pegar o Salmo 23, que é facinho o Salmo 23. Quer ver? Vamos ensaiar como é que nós vamos orar o Salmo 23. Quer ver? Vamos lá. Senhor, nos ajuda aqui em nome de Jesus. Quer ver? Olha lá. Senhor, tu és o nosso pastor. A tua palavra diz que de nada eu vou ter falta. A tua palavra está dizendo que em verdes pastos o Senhor vai me fazer repousar. E o Senhor vai me conduzir para águas tranquilas. Aqui está dizendo, Pai, que Ele restaura o vigor. E o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. E é por amor do teu nome, Senhor. Está dizendo aqui, Davi está falando, Senhor. Mesmo se eu andar pelo vale da sombra e da morte, tu dizes que não é para eu temer perigo algum, porque o Senhor vai estar comigo. A tua vara, Senhor, e o teu cajado vão me proteger. Eu creio nisso, Pai. Preparas um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos, e tu vai me honrar, Senhor. Tu vai me honrar todos aqueles que estão dizendo que eu sou louca, todos aqueles que estão dando risada de mim. O Senhor vai estar aqui comigo. Na vista, o Senhor vai me honrar na presença deles. O Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo para que o bichinho não entre no meu ouvido e faça festa aqui dentro do meu ouvido. E vai fazer transbordar o meu cálice. Eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, Pai. Eu creio nisso. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, aprendam a pegar um texto e orar esse texto. Você vai ver a tua vida mudar. Irmãos, eu estou falando isso por experiência própria. A minha vida mudou depois que eu aprendi a orar a palavra. Tá? A minha vida mudou. Você vive a palavra. Entendeu? Sim, a oração da madrugada é uma bênção. Irmãos, se vocês soubessem o que a oração da madrugada é, vocês não deixariam de orar na madrugada. Não deixariam. Às vezes eu não vou lá no grupo orar, porque eu estou muito cansada, ou eu perco a hora, alguma coisa assim. Às vezes eu estou tão cansada que eu não consigo nem falar, mas eu não deixo de ir lá no fundo da minha casa e levantar minha mão para o céu. Mesmo que eu não fale nada, mas a minha mente está orando, está clamando ao Pai. Você precisa orar a palavra. Você precisa aprender. Você vai ver a mudança significativa que você vai ter na tua vida. Você não tem noção da mudança que você vai ter. Entenderam?
Bom, já falei demais, né? Vamos lá para a palavra. Apocalipse 1, do versículo 9 em diante. Vamos nos preparar. É tempo de preparação, é tempo de buscar o Senhor, certo? Então vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Olha só. João agora, ele vai falar com o povo. Eu, João. Quem é João? Irmão, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. No reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não se esqueça, ele estava preso na ilha de Patmos. No dia do Senhor, que dia é esse do Senhor? Não é o domingo, irmãos, é o sábado. Sábado é o dia do Senhor, não é o domingo. Presta bastante atenção. Eu tenho uma King James que lá no rodapé diz que é o domingo, e não é. O dia do Senhor é o sábado, que foi instituído no Éden. Prestem atenção. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte. O que João estava fazendo no dia do Senhor? Ele estava orando. E ele estava em espírito. Achei-me no Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Voz de trombeta. Imagina que voz será essa, tão forte, que parecia uma trombeta soando. Que dizia: escreva num livro. Mandou escrever o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, 7 grupos de pessoas que pertenciam a essas cidades que está anotado aqui. Não era 7 templos de material, não era 7 templos com a cruzinha em cima, não. Eram 7 grupos de pessoas que formavam a Igreja de Cristo em cada cidade dessa daqui. Gente, vocês estão aí? Tá tudo parado aqui. Vocês sempre são falantes, hoje não estão falando. Voltei-me para ver quem falava comigo. João olhou. Ele assustou. Ele devia estar em oração. Por isso ele se encontrava no Espírito. Obrigado, Joelma. Por isso ele se encontrava no Espírito. E ele assustou, porque ele ouviu a voz de trombeta. Mandou escrever um livro. O que ele estava vendo e enviar para as 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Candelabro, ele tem o quê? Né? Ele é a menorá, né? A menorá, ele tem 7 lâmpadas, tá? 7 lâmpadas. E entre os candelabros, tinha alguém entre os candelabros, entre os 7 candelabros tinha alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, quer dizer, puros, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Por que chamas de fogo? Porque essas chamas de fogo penetram na alma. Você já parou para pensar, ver uma pessoa com olhar de fogo? Olhar de chamas de fogo? Você já parou para pensar nisso? O impacto que você tem? Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Você sabe o que é um bronze numa fornalha ardente?
e a sua voz como o som de muitas águas. Alguém aí já foi em Foz do Iguaçu? Nas cataratas de Foz do Iguaçu? Irmãos, eu tive o prazer de conhecer uma catarata muito maior que Foz do Iguaçu, que foram as Sete Quedas, que eles tamparam, né? Se vocês veem as Sete Quedas, a Foz do Iguaçu é fichinha. As Sete Quedas, irmãos, era uma coisa maravilhosa. Vocês não têm noção. Você passava por cima daquelas pontes pênsil, né? De uma rocha para outra e o rio passando por baixo. E quando você chegava lá no final, você se deparava com as Sete Quedas. Coisa assim que não dá para falar, não dá para dizer o que é. E quando você chega ali, você parece que está ouvindo gente falar. É muita gente falando. O barulho das águas é como se fosse uma multidão conversando. Onde é isso? Aqui perto, fica em... como é que chama? Não é Guarapuava, qual é, meu Deus? Guaíra. Mas não existe mais, porque a Itaipu cobriu tudo. Depois vocês procurem aí na internet, que deve ter fotos das Sete Quedas. Hoje, a maior é Foz do Iguaçu, né? E as cataratas do Niágara. Mas naquele período era Sete Quedas. Era uma coisa assim assombrosa. Assombrosa. E você escutava a água como se fosse muita gente conversando. Você lembra, né, Márcia? Né? Você lembra, né? É do nosso tempo. E quem era aqui do Paraná, todo mundo foi para ver antes de fechar, né? Antes que fechasse, porque eles iam cobrir tudo. Aliás, cobriram tudo, né? E você chegar ali no final, meus irmãos, você via o som das muitas falas. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Né? Aquele hino que fala, né? Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Eu, quando cheguei ali, eu falei, gente... Niágara deve ser... Eu nunca fui ali, mas deve ser tremendo. Mas eu digo para você, as Sete Quedas era de impressionar, era coisa de louco. A Foz do Iguaçu também é, mas não é como as Sete Quedas de jeito nenhum. Entenderam? Irmãos, prestem atenção. Era esse som que João ouviu. É este som que João ouviu. Sim, teve daqui de Maringá, né? O pessoal daqui de Maringá que morreram lá numa, como é que fala? Numa das pontes, né? Caiu tudo lá. De tanta gente que foi para despedir das Sete Quedas que acabou acontecendo a tragédia, verdade. Mas olha aqui, ó. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus, né? Que ela corta dos 2 lados. Ela vai até a medula, ela divide, né? Ela faz a divisão da alma e da medula. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, porque ele é o nosso sol da justiça. Quando João viu aquilo, ele caiu aos seus pés, como morto. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Porque era tão maravilhoso o que ele estava vendo, que o corpo dele não aguentava. O corpo dele não aguentava. Viu, Ninha? 7 quedas, minha irmã, porque é o seguinte, eram 7 quedas que caíam um em torno do outro, entendeu? Eram 7 quedas, era coisa mesmo, é estrondoso da natureza, coisa maravilhosa. Mas não tem nada a ver com macumba não, tá? Não tem nada a ver, não é estranho não, eram 7 quedas mesmo, 7 quedas, cada queda, né, tinha um nome, e elas caíam juntas, entendeu?
Por isso, procura na internet que vocês vão achar sobre as 7 quedas, tá bom? Procura aí que vocês vão achar. Em Guaíra, tá? Guaíra. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Quem aconteceu a mesma coisa, que caiu como morto? Daniel, né? Na visão que Daniel viu. Na visão que Daniel viu, irmãos, Daniel também não aguentou. Ele ficou como se estivesse morto. E ele disse, Jesus disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte. Ele tem as chaves da morte e do Hades, do inferno. Como que Jesus tem a chave da morte e do inferno? Não esquece. Quando ele morreu, ele foi nas entranhas da terra buscar o poder que Satanás tinha sobre nossas almas. Ele foi lá nas profundezas da terra pegar o rolo, pegar a documentação que levava eu e você para o inferno. Vamos, em nome de Jesus, vamos aguentar. Nós somos o povo do fim. Nós somos o povo preparado para ver Jesus voltar. Jesus pegou a morte, pegou a chave da morte e do abismo, do Hades, e trouxe para si, para que fizesse de mim e de você reis e sacerdotes no reino de glória. Entendeu? Isso aqui Jesus foi fazer no dia que ele morreu. Ele foi se mostrar aos espíritos em prisão. Ele tirou o direito de Satanás matar você e matar a mim. Ele comprou a tua vida e a minha com o seu próprio sangue. Ele te comprou, meu irmão. Não é para você temer. Não tenha medo, Caroline Porto. Porque aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, eles vão até o fim, porque o Senhor vai sustentar. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, marca isso na tua cabeça, que estão buscando ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E estão se santificando, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. São 4 quesitos que nós precisamos ter na nossa vida. Presta atenção. 4 quesitos precisamos ter na nossa vida. Guardar os mandamentos de Deus. Viver os mandamentos de Deus. Ter a fé de Jesus. Buscar aumentar a nossa capacidade de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver a face do Senhor. É exatamente, Ju Tavares, faz 40 anos, eu tô com 60, é isso mesmo. Estão entendendo, meus irmãos? Então você tem que saber, você tá tendo toda a oportunidade do mundo para você e eu também estou tendo, para que nós venhamos a lapidar a nossa joia. Para que nós deixemos que o Espírito Santo faça uma obra em nós, para que nós tenhamos fé no Criador, para que o Senhor venha se fazer presente nas nossas vidas. E olha agora o que ele diz para João, escreve, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. E dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Que anjo, irmã Ruth? Os líderes, aqueles que estão acima do povo. Como acima do povo? Aqueles que ensinam. Aqueles que ensinam a palavra,
aqueles que conduzem o rebanho ao porto seguro. Esses são os anjos das 7 igrejas. São homens, como eu e você, que têm o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, que têm o poder do Espírito Santo para esclarecer a palavra de Deus, que têm o poder do Espírito Santo para dizer para você: estamos errados, precisamos mudar. Precisamos nos arrepender, Jesus está voltando. Esses são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros. Quem são os 7 candelabros? As 7 igrejas. O povo. Nós somos os 7 candelabros. Nós somos esse povo que está nos 7 candelabros. As estrelas são aqueles que guiam. É a ovelha mais velha que vai na frente e as outras ovelhas vão atrás seguindo ela. Trocando em miúdos, né, para ficar mais fácil para entender. É esses homens e mulheres que Deus levanta para indicar o caminho que a palavra está dizendo. E os 7 candelabros somos nós. Todos nós. As 7 igrejas. Meu irmão, presta atenção. O Senhor está te dando, aliás, está nos dando a oportunidade de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, de nós aperfeiçoarmos a nossa vida na sua palavra, de nós estarmos buscando de Deus a vida eterna. Porque esse mundo já acabou, já não existe mais nada para nós estarmos aqui. Entendam isso. Já acabou, meu irmão. Aqui já acabou. Nós estamos, a qualquer momento, ver tudo acontecendo e a partir de um determinado ponto, a volta de Jesus, ela é eminente. A qualquer momento ela pode acontecer. Entenderam, meus irmãos? Tem um pessoal aí pregando de... como que é? Que é para ir para... Como que é? Ir para Israel, ir para Jordânia, sei lá para onde. Meus irmãos, cuidado com a confusão. A palavra de Deus, ela é simples. Muito simples, muito simples. Não tem confusão. Não tem. É você ler e entender. Irmã Ruth, mas eu fico tão... Eu não consigo, eu leio, me dá um sono. Eu leio, me dá... Parece que eu não... Isso aqui não entra. Meu irmão, você tem que ler em espírito de oração. A Bíblia não é para ser lida de qualquer jeito. Ela é o único livro, o que o autor dela está presente o tempo todo que você está com ela aberta. Mas para isso, você tem que estar com a tua vida no altar. Para isso, você tem que estar orando. Senhor, me instrui, eu vou ler tua palavra, me instrui. Tira o sono de mim. Não deixa Satanás vir colocar bochicho no meu ouvido, porque é a hora que você lembra de tudo. É a hora que você lembra que você colocou o feijão no fogo. É a hora que você lembra que você não levou o lixo, que o lixeiro vai passar. É a hora que você lembra que você tem que fazer uma ligação correndo, senão não vai dar tempo de fazer tal coisa. É a hora que o teu patrão liga, porque você tem que correr para tal coisa. É a hora que tudo acontece, é a hora de você pegar a Bíblia para ler. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, que ainda atua aqui nesse mundo, não quer que você tenha o prazer de ouvir Deus falar. Entendeu? Porque no momento em que você começar a ouvir Deus falar através da sua palavra, você não quer mais largar a leitura da palavra de Deus. Você vai meditar nela de dia e de noite. Sabe o que vai acontecer? Você vai afugentar todas as hostes de Satanás da tua vida e da tua casa. Sendo assim, você começa a se preparar para herdar a vida eterna. Sendo assim, você começa a limpar a casa. E automaticamente a sua casa material também é limpa. Seus filhos são abençoados e seu marido também. Ou, ao contrário, sua esposa também. No momento em que você começa a ter intimidade com a palavra do Pai, você começa a ter uma visão diferente do mundo. A tua
visão para com o próximo é outra. Você já não enxerga ele sabe, como qualquer um. Não, você enxerga ele como uma pessoa que muitas das vezes não tem visão suficiente e você começa a ter amor por ela. Porque a tua visão já está em outro patamar. Por quê? Porque a graça de Deus habita no teu coração. E você começa agora a olhar para essa pessoa e começa a falar: Senhor, tem misericórdia. Abre os olhos dela como o Senhor abriu o meu. Tá entendendo? Há uma mudança total. Mas nós precisamos fazer com que essa mudança aconteça. Como? Colocar o meu coração à disposição de Deus. Colocar a minha vida à disposição do Pai. No momento que eu faço isso, a minha vida começa a mudar, a ser outra. Você já não enxerga o teu próximo como um algoz. Você já não enxerga o teu próximo como um concorrente. Você já não enxerga o teu próximo como uma pessoa tão má assim. Você sabe que sobre ele atuam outras coisas. Então, meu irmão, presta atenção. Você começa a ter um coração misericordioso. Você começa a ter um coração diferente. Um coração que vem do trono do Pai. Busca isso, meu irmão. Nós precisamos buscar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, te agradecendo, porque o Senhor é um Deus justo e poderoso, é um Deus criador dos céus e da terra. Tu és, Senhor, o Deus que completa a nossa vida. Senhor, João estava naquela ilha de Patmos, foi levado ali para poder ver a Tua glória. Ele foi levado ali, Senhor, para poder nos deixar a carta escrita do Apocalipse, do livro das revelações para os últimos dias desse mundo, porque o tempo do fim chegou. O tempo do fim estava perto e o tempo do fim agora está às portas. E ele aqui, Pai, ele diz que a voz era muito forte. E eu te peço nesse momento, como o Senhor falou com João lá na ilha de Patmos, fala com os teus filhos aqui agora. Sabe por quê, Pai? Porque as lutas vão ser muito grandes e o Senhor sabe disso e nós precisamos ter experiências contigo. O teu povo precisa ter experiências contigo marcantes para que eles possam não retroceder na hora do fecha. Na hora em que as potestades vão se levantar contra nós e vão querer que nós neguemos o teu nome, o teu povo, Senhor. Precisa ter intimidade contigo. E eu te peço, nesse momento, abre o coração do teu povo para ter intimidade contigo, intimidade com a tua palavra, intimidade na oração. Para que eles possam, Senhor, vislumbrar a tua glória através da leitura da palavra, através da oração. Que os teus anjos acampem em volta do teu povo, Pai, como está lá escrito no Salmo 91. Lá diz, né, Senhor? Vamos olhar lá, porque eu já esqueci até do Salmo, meu Deus do céu. O Salmo 91 diz ali, eleva é o outro. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração, 90 é esse, desculpa, irmãos. Senhor, a Tua palavra diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, descansará. Senhor, nós estamos aqui firmados no Salmo 91. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem nós confiamos. Nós estamos aqui, Senhor. O Senhor nos livrará do laço do caçador, está escrito aqui, do veneno mortal. O Senhor nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós estaremos seguros. A tua fidelidade é o nosso escudo protetor, Senhor. Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa ao meio-dia,
Nem a peste que se move sorrateira, Pai, nós não vamos temer. Nem a praga que devasta ao meio-dia, nós não temeremos. 1000 vão cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas nada nos atingirá, porque o Senhor está conosco. Nós simplesmente vamos olhar e nós veremos o castigo dos ímpios, Pai. A tua palavra está dizendo isso. E se nós fizermos de ti a nossa habitação, o nosso abrigo, o nosso refúgio, nem o mal nos atingirá, e desgraça nenhuma chegará à nossa tenda, Pai. Porque aos seus anjos o Senhor vai dar ordens a nosso respeito, para que nos proteja em todo o nosso caminho. Com as mãos eles vão nos segurar, para que nós não tropecemos em alguma pedra. Nós vamos, Pai, pela tua palavra que está escrito, pisar o leão e a cobra. Nós vamos pisar o leão forte e a serpente. Porque o Senhor nos ama. O Senhor vai nos resgatar. E o Senhor vai nos proteger. Porque o Senhor conhece o nosso nome. O Senhor clamará, e nós vamos clamar a ti. E o Senhor vai nos dar resposta. E na adversidade o Senhor vai estar conosco. O Senhor diz que vai nos livrar e vai nos cobrir de honra. E o Senhor vai nos dar vida longa. E vai nos mostrar a salvação. Pai, está aqui escrito. E essa é a nossa oração hoje. Sustenta-nos debaixo da tua graça. Sustenta-nos, Senhor, debaixo do teu poder. Porque nós cremos na tua palavra, nós cremos nas promessas que estão escritas. E nós te pedimos nessa noite, cumpre essas promessas nas nossas vidas, que nós possamos ter intimidade contigo, que nós possamos buscar a tua face como convém, não sermos ignorantes, mas que possamos fazer a tua vontade. Eu te peço, Pai, eu te agradeço tudo, no nome honrado de Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, que vocês possam a cada dia mais aumentar a sua confiança no Senhor, porque a palavra nos garante. Se a palavra nos garante, você tem que confiar. Você tem que andar nos caminhos do Pai, porque existe uma condição. Existe uma condição. Se você for firme e fiel às palavras dessa lei, o Senhor te dará todas essas bênçãos. O Senhor te cobrirá em todo o teu caminho e nada vai tirar você dos caminhos do Senhor. Mas você precisa dar teu passo de fé. Você precisa dar mudança de vida. Você precisa deixar a corrupção desse mundo. Você precisa deixar a tua vida de adultério. Você precisa deixar a tua vida de promiscuidade. Você precisa escolher a vida ou a morte. Entendeu? Você precisa escolher, porque um coração que busca as coisas do mundo não habita as coisas do Pai. Não habita. Mas um coração temente ao Senhor, que cumpre fazer os mandamentos, seguir os mandamentos de Deus, ter a fé de Jesus, que busca a santidade, esse coração, ele vai ser adubado com a palavra do Senhor. E você vai receber todas as bênçãos do livro dessa profecia. Você está me entendendo, irmão? É promessa para nós e para os nossos filhos. Não se esqueça que na tua família, na tua casa, você é coluna. Você é coluna. Você dita, muitas das vezes, as regras a serem seguidas, a serem cumpridas. Não se esqueça. Faça a vontade de Deus. Fica firme, segura firme nas vestes de Jesus. Não caia para um lado, não caia para o outro. Não andem nas doutrinas que estão vindo por aí, doutrinas de demônios. Não saia da simplicidade da palavra, do livro dessa lei.
A simplicidade do Evangelho de Cristo. Não saia desta simplicidade. Ah, irmã Ruth, mas tem tal coisa, estão falando, meu irmão? Fica em Deuteronômio 29, 29. Aquilo que foi revelado para os homens está escrito. Aquilo que não foi, deixa para Deus. Ele vai nos ensinar quando nós estivermos com Ele. E está perto. Nós temos pouco tempo aí. Então, fixa teus olhos no Mestre. Fixa teus olhos naquilo que vai te dar salvação. Não na tua, como é que diz? No seu conhecimento, ou vamos dizer assim, na sua curiosidade. Tem irmãos que gostam de curiosidade, eu sou uma delas, eu amo curiosidade, mas eu me contenho, porque saiu da palavra, eu já encerro a conversa. Eu não vou perder minha salvação por curiosidade que vai me levar para o inferno. Então, cuidado, fiquem firmes com Jesus. Irmãos, se o Pai assim permitir, amanhã nós estaremos aqui de volta, amanhã cedo, em nome de Jesus, tá bom? Tenham uma noite na presença do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Fiquem firmes com Jesus, não saiam do seu caminho. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Ah, minha irmã, se eu estiver já junto de todo mundo, eu já estou feliz da vida. Eu não preciso nem galardão. Eu estando lá, eu estou feliz. Estando lá, eu estou feliz, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem firmes, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.